Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículo 11 a seguir. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou o caixão, o esquife, a maca, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Amém. Eu coloquei um título na mensagem com base nessa frase, aí na última frase do capítulo 16, a minha versão diz: Deus interveio em favor do seu povo, mas na maioria das versões diz: Deus visitou o seu povo. E a palavra que eu quero trazer nessa noite está sob esse título: Deus visitou o seu povo. Visitar aqui é sinônimo de socorrer, de intervenção, conforme a versão lida aqui, de demonstrar interesse, de cuidar. E todas essas referências nós encontramos elas em Jesus. O Senhor, quando visita o seu povo, e eu convivi muito tempo com o pastor Carlinhos ali em Casas, e com certeza João, as irmãs puderam já aprender. Quando o culto é diferenciado, todos os cultos são bons. Todos os cultos são bons. Mas existem algumas reuniões que Deus reserva para momentos especiais e ações específicas. E quando isso acontecia lá em casa, o pastor Carlinhos dizia: Deus desceu. Deus desceu aqui. Esse descer, esse visitar, não é apenas uma mera passagem para ver se nós viemos, para ver se de alguma forma nós estamos ou iremos lhe corresponder. Não. Quando Deus visita, quando Deus desce, é porque Ele está interessado em ajudar. Aleluia. É porque Ele está, de certa forma, interessado em socorrer. E nesse episódio não foi diferente. Ele foi até aquela cidade. E depois nas palavras, ou na palavra daquele povo, daquela multidão, Deus visitou aquele lugar, porque havia algo especial. E o que é mais evidente, o que está claro aqui, é a ressurreição daquele moço. É a ressurreição daquele menino. Mas há algo ainda mais extraordinário aqui, que nós precisamos entender nessa passagem. Se nós ficarmos apenas com esse milagre, e não é um milagre qualquer, apesar que todos os milagres são extraordinários. Milagre é milagre. Partindo do princípio que nem se explica. Mas parece que falar em ressurreição não é todo dia. Com certeza. Principalmente nesse período agora de pandemia. Você ligou a televisão, acessou o canal de notícias, abriu um jornal ou folheou uma revista e você dificilmente viu uma notícia.
Não estou dizendo que não tenha acontecido. Não sei, esse mundo é tão grande. Mas o que a gente vê é a morte. Infelizmente. Aqui, perto de nós, né, nos arredores, indo longe, no mundo inteiro. Mas você não vê noticiar ressurreição. Porque não é algo comum. Então, se nós ficássemos apenas enfatizando esse milagre, já seria maravilhoso demais. Porque Jesus ressuscitou aquele moço. Jesus não despertou ele de um sono. Jesus não trouxe ele de volta de um desmaio. Jesus ressuscitou ele. Aleluia. E devolveu ele à sua mãe. Glória a Deus. Mas olhando o texto e olhando a dimensão desse milagre, nos seus detalhes, eu anotei algumas coisas aqui relacionado a essa visita de Jesus. Qual o interesse de Jesus em visitar aquele lugar? O que além deste milagre nós podemos extrair daqui e que nos venha a ser por edificação e por bênção? E eu anotei pelo menos três aspectos aqui, tentando entender o porquê que Jesus visitou aquela cidade, aquela aldeia. Primeiro lugar, Jesus visitou aquela cidade chamada Naim, porque Deus não faz, ou porque Jesus não faz distinção, acepção de lugar ou de local. A cidade chamada Naim, ou a aldeia, ou o vilarejo, no mapa da Palestina, talvez não fosse mais insignificante do que Nazaré, ou alguma outra cidadezinha ou vilarejo lá inferior, mas ela não tinha dimensões atraentes. Naim não tinha, a princípio, aspectos que pudesse despertar o interesse de alguém em passar por lá, em visitar aquele lugar. Era um ambiente pequeno, era um ambiente modesto, era um vilarejo lá, com certeza, de pessoas também bastante simples. E por mais carismáticas que possam ser as pessoas simples, diante de um cenário humano, e não só atual, mas desde sempre, o ser humano, muitas vezes, ele não se deixa levar pelas virtudes boas de pessoas simples, porque não querem se ver associados à simplicidade. O ser humano por si só, ele pensa no destaque. O ser humano por si só, ele pensa na posição. O ser humano por si só, ele pensa na evidência que aquele relacionamento, que aquela visita, que aquele passeio possa lhe proporcionar. Te desafio a postar lá nas suas mídias sociais um dia que você escorrega lá dentro de casa lá e fica todo cheio de hematoma. Te desafio. Claro que não. Hoje não fez. A gente faz pouca foto. Até a Renilda pediu foto lá. Eu cavoquei. A gente quase não tem foto. Mas hoje daria para nós tirar foto para a Elisane. A gente está bem arrumado. Não é essa aparência que a gente quer passar? Não estou dizendo que está errado, moço. Por favor. Mas a gente não faz questão de mostrar os tombos e nem os resultados deles. Porque o ser humano por si só, ele quer tornar notório algo que o eleve, ou que ganhe likes e até comentários. Mas visitar Naim não proporcionaria isso, porque era pequeno, porque era um lugar insignificante. Mas quando eu olho para o versículo 11, o texto aqui na minha versão diz: logo depois de ter operado um milagre lá, no contexto da família do centurião, Jesus foi. Aleluia. Se tem alguém que não quer ir, se tem alguém que não busca ir, se tem alguém que não tem interesse em ir, e eu acredito que tenha muitas pessoas a lugares semelhantes a esse, por sua insignificância, por sua simplicidade, por sua falta de atração, Jesus não está entre eles. Porque o texto é claro, Lucas registra: Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E o que isso tem a ver
tem a ver com você? O que isso tem a ver conosco? Diante das circunstâncias que nós vivemos, e falando aos servos de Deus aqui nessa noite, há momentos que nós chegamos à margem de duvidar de uma visitação da parte de Deus. Quando nós nos encontramos em circunstâncias muito difíceis, quando nós nos deparamos com desafios, conforme a irmã mencionou aqui, que às vezes quer nos socar no sofá, na cama ou em algum lugar e não permitir que nós venhamos nos levantar de lá, isso nos incomoda, isso nos enfraquece, isso de certa forma nos traz constrangimento, dor, inquietação, angústia. E quando isso vem sobre nós, e quando isso vem sobre a nossa família, e não precisa apenas em períodos de pandemia, porque eu tenho certeza que muitas foram as experiências difíceis que você passou, mesmo antes da pandemia. E você queria se isolar, você queria ficar esquecido, você queria não ser lembrado, você queria que o telefone não tocasse, você queria que ninguém batesse palma na frente da casa, você queria que não chegasse o dia do culto, do ensaio, da reunião, porque você não estava bem. E quando nós estamos nessas condições, nós chegamos às margens de duvidar que Jesus seja capaz de nos visitar. Por quê? Porque nos sentimos pequenos. Porque aí começamos a remoer as nossas fraquezas. E aí o adversário nos dá uma forcinha e nós começamos a ressuscitar os nossos erros, os nossos tropeços, as nossas falhas. E aí começamos a nos sentir mal. E aí começamos a querer vincular os problemas, as situações, as tribulações, como se fosse vinculado ou como se fosse consequência do pecado, do erro, que já foi perdoado, que já foi apagado, que já foi de certa forma eliminado através de Jesus. Mas é assim, nós nos sentimos inferiores, nós nos sentimos pequenos. E muitas vezes não temos coragem de falar, de verbalizar na mente: Jesus não vai me visitar, agora Jesus não vai me socorrer, Jesus não vai, Jesus está com certeza agora ocupado, interessado, quem sabe está nesse exato momento atendendo alguém, Ele não vai se lembrar de mim, Ele não vai ter tempo para mim, Ele não vai de certa forma abrir um espaço na sua agenda. Eu sou pequeno demais, eu sou inferior demais, eu não mereço. Mas aí quando a gente menos espera, Jesus está chegando para nos visitar. Aleluia! Porque Ele não faz esse tipo de distinção. Ele não olha para a fachada da tua casa. Ele não olha lá para, quem sabe, para a proporção, a dimensão ali daquilo que permeia o ambiente do teu lar. Ele não olha para as dimensões lá dos cômodos da tua casa. Ele não fica fazendo comparações de um para com o outro. Mas quando há um ambiente de necessidade, ainda que seja em condições simples, modestas, inferiores, pequenas, insignificantes, Jesus se dispõe a ir até este lugar. Aleluia. E eu quero entender que nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para nos relatar, para nos revelar, para nos passar, para nos transmitir. Entenda como quiser, mas independente de como você esteja se sentindo, independente de como as pessoas te avaliam, e embora que você esteja de certa forma sendo sufocado por essa síndrome, por essa condição aí que te inferioriza, deixa eu te dizer, assim como Jesus visitou a cidade, o vilarejo de Naim, Jesus te visita nessa noite. Aleluia! Mas eu sou tão pequeno, mas eu sou tão inferior. E se Ele chegar, eu não sei nem como que vou receber, até porque já deixei de orar. O abatimento foi tamanho que eu já não tenho força nem para orar. E talvez nas minhas últimas orações eu mais reclamei do que agradeci. Jesus não vai vir, mas o texto diz que Ele foi. Ele foi até aquela cidade. E Ele foi especificamente para uma
viúva. Não desmerecendo as viúvas, mas nós sabemos o valor que elas tinham no contexto bíblico. Como que você está? Como que você tem se sentido? E como que você tem, de certa forma, sido avaliado nesse contexto? Não importa. Se você está diante de um cenário que merece cuidado, que merece atenção, que merece socorro, Jesus se dispõe a vir até você. E não estranhe se Ele já não estiver te visitando. Aleluia. Glória a Deus. Além de pequena, essa cidade ela tinha uma característica interessante. Não há muita coisa sobre ela, mas algo me chamou a atenção. O significado do nome. O significado eu encontrei pelo menos dois. Diz assim: a encantadora ou a adorável. Eu não sei o que tinha lá. Eu tentei pesquisar, tentei correr atrás de alguma informação lá, mas eu não consegui. De repente você possa ter conseguido alguma coisa aí em algum momento, olhando, lendo, pesquisando e tal, mas o significado é interessante. E não é acidental. Não é mero caso. A adorável. Naim, a encantadora. Agora uma coisa eu sei acerca dela. Neste exato momento da visitação de Jesus, ela não tinha nada de adorável e ela não tinha nada de encantadora. O cenário ali era de morte. O cenário ali era de dor. O cenário ali é um cenário de separação. E embora o texto não fale, mas com base na experiência que eu já passei, com certeza você passou, e muitos têm enfrentado durante esse tempo de pandemia. Aquele lugar que era em algum momento adorável, encantador, diante da perda, ele se tornou um convite a se retirar. Como que eu vou encarar os dias que virão? Como que eu vou residir no mesmo lugar? Como que eu vou encontrar as mesmas pessoas diante da perda que eu acabei de ter? Quem não garante que não era esse o pensamento dessa mulher? Aquele lugar que era encantador, aquele lugar que era adorável, agora se tornou um lugar desolador. Mas o interessante é que, embora esse lugar agora era digno de esquecimento, era um convite para fugir dele, o texto diz que Jesus foi até lá. Olha que coisa interessante. Aleluia. Jesus foi mesmo diante daquela condição. E eu anotei aqui, na Bíblia a Mensagem, tem uma outra versão, que diz assim: Jesus resolveu visitar aquele lugar. Por que ele não foi antes? No momento para desfrutar os encantos, e o que será que poderia ter de encantador e de adorável naquele lugar? Mas por que ele não foi antes? Não, ele queria ir naquele dia. Ele queria ir naquela circunstância, ele queria ir naquele contexto. Quem sabe se alguém olhasse para o teu álbum de fotografia, isso é coisa antiga, hein? É coisa minha. Mas de repente dando ali uma olhada no teu celular, até um determinado tempo da tua caminhada, as fotos, viagens, presentes, lugares, pessoas, sorrisos, mas de repente, ou parou por ali, ou de repente começaram a surgir fotos de lembranças, de certa forma, explicitando ali sentimento de perda, de saudade. A nossa vida nem sempre é um mar de rosas, muito pelo contrário. Nós vivemos de fases, altos e baixos. Por isso aproveite, enquanto você estiver no alto, olhando e contemplando a visão panorâmica, os montes, os vales, os riachos, as cachoeiras. Contemple a beleza à tua volta e valorize o que está à tua volta, porque há momentos em nossa vida que nós temos que descer do monte e passar por caminhos estreitos, caminhos tortuosos, pedregosos, cansativos, desgastantes, caminhos de vale, de sombra e de morte.
Olhando para trás, quem sabe você já viveu momentos áureos. Mas de repente, por alguma circunstância, o encanto se perdeu. Aquela condição adorável, ela se desfez. E você pode estar se questionando: quem é que se interessa agora em vir me visitar? Quem é que agora pode estar, quem sabe, interessado em passar por aqui e compartilhar, quem sabe, 2 dedos de prosa? Tomar um café, um chimarrão, comer, quem sabe, ali um pãozinho, ou quem está disposto? Eu perdi o encanto. Eu perdi os atrativos. Mas quando você menos espera, se de repente você estiver experimentando essa condição aí, sozinha, Jesus resolve ir até você. Bendito Deus. Jesus ele não tem problemas com lugares pequenos. Jesus também não tem problemas com lugares que foram, de certa forma, transformados de algo belo, atraente e adorável, para, quem sabe, um cenário triste, doloroso, de perda e desconsolado. Jesus resolveu visitar aquela cidade. Jesus, ele da mesma forma pode estar disposto a nos visitar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Mas, a despeito dela ser pequena, e a despeito dela estar experimentando agora um tempo difícil, desolador, deixa eu chamar a tua atenção aqui. Por que Jesus não desprezou aquela cidade? Porque aquela região lá tem história. E se tem algo que crente tem, é história. Desde o instante da tua conversão. Porque antes a gente já nem se interessa mais. Porque as coisas passadas, as coisas velhas já passaram. Crente tem história. E se você tivesse oportunidade, coragem de tomar esse microfone aqui e resolver começar a testemunhar, com certeza teria que ter alguns cultos de ação de graças. Você tem história. Aleluia. Você já parou para pensar nisso? Mas o momento que eu estou me sentindo tão inferior, nesse instante, nessa fase, eu estou me sentindo tão insignificante. Eu já fui tão, de certa forma, encantadora. A minha vida já teve áreas especiais, mas agora está tão para baixo. Mas não se esqueça da tua história. E tem um texto que eu acho maravilhoso, é num outro contexto, lá no livro de Ageu, mas são 2 citações lá, no capítulo 1 de Ageu, que o Senhor Jesus chama a atenção. Chama a atenção, ou Deus chama a atenção do povo de Israel. Considerem a vossa vida. Ou numa outra versão mais contemporânea, deem uma boa olhada na vida de vocês. Versículo 5, versículo 7 do capítulo 1 lá. Antes de continuar insistindo com esse sentimento de derrota, de inferioridade, e já quase que entregando essa batalha, dá uma olhadinha na tua história e comece a relembrar o que o Senhor já fez, porque isso tem um valor. Não é que simplesmente o fato de se lembrar vai resolver todos os problemas, não. Mas as lembranças nos farão, quem sabe, a ter as nossas forças renovadas. Porque se um dia lá atrás Deus te visitou, por que Ele não pode te visitar hoje? Ou esse Deus que você adora, Ele é um Deus limitado? E por que eu estou dizendo da história? A região em que essa cidade estava localizada tem história. Ela está numa mesma região em que alguns séculos antes de Jesus, um certo homem chamado Eliseu operou um milagre de ressurreição do filho de uma mulher lá em Sunem. Você sabe da história, você é crente e você lê a Bíblia. Deus usou o homem de Deus para ressuscitar um menino naquela região. E Naim, embora não fosse a mesma cidade, mas estava naquela região.
Então havia histórico de milagre naquela região. Glória. Havia histórico de visitação divina naquela região. Havia um histórico de uma transformação de cenários naquela região. Ei, dá uma olhadinha para a tua vida. Começa a recapitular aí o histórico da tua vida e você vai perceber que em algum momento Deus já te visitou. E o que é que impede Ele de te visitar novamente? Aleluia. O que é que impede Ele de descer até você, de ir até você, de visitar a tua vida, de intervir na tua causa, de te socorrer, de te atender? O que é que impede? Aleluia. Glórias a Deus. Santo é teu nome. Deus visita o seu povo. E entenda, Ele não faz acepção de lugar. Segundo, Deus não escolhe, ou Jesus não escolhe circunstâncias. Jesus foi no casamento lá em Caná. Primeiro milagre. Ambiente festivo, comida, bebida, alegria. Jesus conheceu pessoas importantes. Jesus jantou com pessoas importantes. Jesus era acostumado com ambientes requintados, embora nunca deixou de ser simples. O nosso Salvador é diferente. Glória a Deus. Ele participava, mas não se contaminava. Mas Jesus não só procura lugares requintados. Jesus não visita apenas casas suntuosas, famílias de renome, pessoas de poder aquisitivo, de condição social distinta. Jesus, Ele não se prende e Ele não escolhe circunstâncias. És maravilhoso, Jesus. Jesus poderia ter ido para qualquer outro lugar naquele dia. Ele poderia ter escolhido qualquer outro destino. Ele poderia ter buscado qualquer outro tipo de companhia. Ele poderia ter escolhido qualquer outro tipo de reunião para ir. Mas ele resolveu ir a Naim, porque lá estava acontecendo um velório. E ele perdeu a hora do velório, porque ele chegou e já estava indo para sepultar o menino. Jesus não tem dificuldades com contextos cinzentos. Quando o céu se fecha, quando as nuvens ficam escuras, e quando você já não tem mais perspectiva nenhuma de esperança, Jesus não tem problema com isso. Glória a Deus. Você está achando Aleluia. que Jesus só vai te visitar quando tudo estiver bem? Se você está achando que Jesus só vai até você quando você tem algo para agradecer, para fazer um culto como esse? Não. Jesus visita ambientes de UTI, casas de recuperação, prisões, presídios, ambientes os mais inóspitos. Jesus não tem problema com isso. Ele não é afetado pelas circunstâncias, muito pelo contrário, quando ele chega, ele muda as circunstâncias. Aleluia. Glórias a Deus. Convida Jesus para o teu casamento, mas quando começa a vir os problemas do casamento, não tem coragem de conversar com Jesus e dizer: Senhor, desce aqui e me dá uma orientação. Louva a Deus quando vê o resultado lá, e a gente fica olhando agora esses bebês aqui de vocês, né? O Joab fica ali ostentando, né? Essa moça aqui, vocês ficam ali, eu já não posso ter mais filho, mas eu posso ter neto. E aí eu sei judio da gente. Recebe a notícia, o pai, a mãe, o vô, a avó, os irmãos ficam contagiados, que maravilha. Mas aí quando começa a vir alguma notícia não muito agradável acerca da gestação, ou mesmo depois do parto, enfim, ou quando eles começam a crescer, e aí se tornam adolescentes e jovens, começam a surgir conflitos, dificuldades, oportunidades, né, que querem de certa forma tomar os nossos filhos, aí nós não chamamos Jesus. Glória a Deus. Parece que Jesus nos evita.
que Jesus só quer participar ali da filmagem, do ultrassom e dos primeiros presentes. Ei, Jesus não tem problema com esse tipo de cenário. Aleluia. Ele quer se alegrar com você quando a notícia for boa, mas Ele quer estar junto de você para te dar suporte quando o problema chegar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não tem problema com circunstâncias, sabe por quê? Porque quando Ele chega no velório, e Ele, aparentemente ali, ele soa arrogante. Vocês estão entendendo? Não estou chamando Ele de arrogante. Ele chega, vê a viúva, porque o menino estava atrás dela. Era o costume. O menino estava atrás dela, naquela maca, naquele esquife. Primeira pessoa que ele vê é a mulher, é a viúva. E o texto diz que ele é tomado de uma compaixão. E quem estuda a linguagem original lá diz que o sentimento que moveu Jesus é um sentimento. Jesus sempre é verdadeiro. Aleluia. Mas aquela ocasião foi diferente. O sentimento que acometeu Jesus ali por causa daquela mulher foi diferente. E o que ele faz? Ele chega, e aí que eu digo para você, parece que ele soa arrogante. Não chore. Como assim? Me permite, irmãos? É como se a mulher fizesse assim, ó. Como não chore? Você parece que não está entendendo? Você parece que não conseguiu medir aqui a dimensão da perda e as consequências que isso vai me trazer? Como assim não chore? Mas sabe por que Jesus falou não chore? Diante das circunstâncias mais complexas ele não tem problema. É porque naquele momento, acompanhado do verbo, da ordenança, do imperativo, Jesus tinha o consolo, Jesus tinha o bálsamo, Jesus tinha o refrigério. Não era uma mera tentativa de consolo, era uma atitude de consolo, era uma ação direta para aquela mulher. E na proporção que ele estava dizendo não chore, ele já estava pronto a dar motivação para ela, para parar de chorar. É por isso que ele não tem problema com os dias cinzentos que eu e você enfrentamos, porque ele tem consolo para a nossa vida. Aleluia. Seria fácil. Maravilhoso. Seria fácil chegar e dizer assim, pode chorar. Já passa. Já muda. Já o cenário vira. A gente tenta. Às vezes. Mas a gente não consegue. Porque o consolo verdadeiro, só Ele consola. Aleluia. Só Ele. Mas além do consolo, Ele é poderoso para pôr um ponto final. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo? No milagre anterior, ele nem vai no lugar. Capítulo 7, versículo 1 até o 10. Jesus nem vai lá. Ele só fala. Aqui ele está lá, mas ele não deixa de falar. Jesus, com uma palavra, ele põe um ponto final, onde muitas vezes você tem que colocar uma vírgula, ou se não ali, com 3 pontinhos. Como se estivesse agora, o que vai ser a continuação? Eu não sei. Mas Jesus põe um ponto. Quando Jesus diz não chore, pode ter certeza, Ele já vem com a solução. Para solucionar, Aleluia. para resolver, para finalizar. Não apenas a dor que você está sentindo, mas aquilo que está causando essa dor. Glória. Não é assim? O Doril, o Dorflex, a Neosaldina e tantos outros remédios, muitas vezes eles amenizam a nossa dor. Mas quase nunca eles atingem o que está causando aquela dor. Você tem que fazer exame, você tem que ir lá consultar, às vezes tem que ir para tratamento, cirurgia. Não é assim? A dor é amenizada no momento, mas se não for estancado a fonte daquela dor, já volta, e às vezes volta pior.
Jesus disse para aquela mulher: não chore. Eu quero te consolar. Mas o meu consolo não é só agora, por um momento. Oh, glória. Eu quero pôr um ponto final nessa situação. Aleluia. E o que é que Jesus fez? Jesus restaurou. Aleluia. Lembra do Elias? Deus mandou ele orar, ele orou, o céu fechou. 3 anos e meio. Aí quando ele volta a orar, depois que estava para acabar o problema, ele orou. O céu estava limpo, não tinha nada. E eles queriam que o céu se fechasse, para que viesse nuvem e chuva. Não precisa muita coisa. Quando o moço de longe viu algo diferente, insignificante, foi o suficiente. Vai vir chuva. Deus é assim. Como que está o cenário da tua vida, da tua família, da tua Aleluia, casa? Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Está desafiador para você? Deixa eu te dizer, Jesus quer visitar esse lugar. Jesus quer ir até onde você está, porque Ele, além do consolo, Ele tem a solução. E Ele não vai sair sem antes restaurar toda aquela condição. Ele toca no esquife, Ele ordena para o menino levantar, e o menino levanta. Aleluia. E Ele devolve o menino para sua mãe. Ele Glória a Deus. Aleluia. O texto não diz se ele ficou para janta, se ele ficou para o pernoite, não diz. Eu quero pensar que ele foi embora. Mas quando ele vira as costas para ir embora, o cenário era outro. Naim voltou a ser adorável, Naim voltou a ser encantadora. O coração daquela mulher já não doía mais. Aquele coração agora estava dilatado de alegria, porque Jesus restaura. Glória a Deus. Precisa mudar o teu cenário. O que é que precisa mudar nesse contexto da tua vida? O que é que você veio aqui nessa noite desfrutando de certa forma diante do Senhor? E quem sabe preocupado, será que Ele vai descer? Será que Ele vai visitar? Será que Ele não vai, quem sabe, se espantar com essa situação? Nessa noite, através dessa palavra, Ele está dizendo que Ele não se importa com a tua circunstância, Ele se importa com você. E Ele é Glória a poderoso para Deus. Tu és restaurar. fiel, Jesus. Glória a Deus. Finalizar. Terceiro, Aleluia. Jesus não está limitado pelo tempo. Jesus não faz distinção de lugar. Jesus não escolhe circunstância. E Jesus não está limitado ao tempo. Quando você lê Jeremias, lá no chamado dele, lá no versículo 6 do capítulo 1, Jeremias falou assim: Senhor, vem outro dia, eu sou muito jovem ainda. Tipo dizendo assim, o Senhor se antecipou. O Senhor chegou muito adiantado na minha vida, eu não estou pronto ainda. Quando foi que Jesus se adiantou? Quando foi que Deus se adiantou? Olhando para Jesus no milagre de Caná. O vinho acabou, a irmã Maria chega, se aproxima do filho e diz assim: o vinho acabou. Tipo assim, dá jeito. Ele falou assim: calma, mulher. Não queira forçar uma situação, porque a minha hora ainda não chegou. Jesus não se antecipa. Jesus não se antecipa. Assim também como Ele não se atrasa. Ah, Senhor, lembra? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Tanto a Marta quanto a Maria falaram isso. O Senhor perdeu a hora. O Senhor chegou atrasado. Eu acabei de dizer aqui, Jesus chegou naquele lugar, Ele perdeu a hora até do velório. Jesus poderia ter chegado antes da morte do marido. Jesus poderia ter chegado antes da morte do menino. Jesus poderia ter chegado antes de terminar o velório para pelo menos prantear um pouco com eles. Mas por que não chegou? Não sei. Porque os tempos, as datas, não é de nossa competência, pois é o Senhor que atribui, é o Senhor que define. Aleluia. É Deus. Não adianta nos desesperarmos. Aleluia. Deus, Ele não se esqueceu, assim como não vai se antecipar por causa do teu choro, mas Ele também não vai se esquecer de você. Aleluia. Glória Nem a que Deus. você já esteja indo para o
caminho do fim. Glória a Deus. Que esperança tinha para aquela mulher? Se Jesus chegasse pelo menos, eu não sei, vamos pensar que ele morreu de alguma enfermidade. Se ele tivesse chegado pelo menos enquanto o menino estava enfermo. Não é assim que nós pensamos muitas vezes? Ah, se o Senhor Jesus tivesse vindo no começo do tratamento. Ah, se o Senhor Jesus tivesse vindo antes, quando tivesse um meio ali de prevenir. Quem falou que Jesus precisa chegar no tempo da prevenção? Quem falou que Jesus precisa chegar no instante do início do tratamento? Para ele curar uma dor ou uma febre e ele ressuscitar um menino da morte lá do Hades, lá é a mesma coisa. Aleluia. Mas eu entendo você porque eu já orei também. Por que, Senhor? O Senhor não chegou antes? Por que o Senhor esperou chegar nessa situação, nesse nível, nesse estado? Eu já questionei. Sabe qual foi a resposta? Nenhuma. Porque Ele não tem que me dar satisfação. Ele está no controle de tudo. Por que Ele vai ficar compartilhando aquilo que não vai ajudar? É como se Ele chegasse, viu? Tá no meio. Você vai ter que aguentar, mas não ia adiantar nada. Eu ia me desesperar mais. É por isso que Ele chega na hora certa. Glória a Deus. Ele não chegou ainda, mas Ele vai chegar. Ele não te ouviu ainda, a resposta não veio ainda, mas vai chegar. Isso não é mero determinismo, isso é convicção de quem conhece o Deus que serve. E eu sei que eu não sou o único que tenho essa convicção. É que muitas vezes a situação à nossa volta, elas querem abalar a nossa fé. Elas querem de certa forma sufocar a nossa esperança. Elas querem nos afastar dos relacionamentos e dos ambientes alegres e festivos, querem nos jogar na solidão, quer acabar conosco. Mas o Senhor Jesus visita-nos em tempo oportuno para trazer uma palavra, para trazer uma resposta, para trazer a cura, para operar o milagre, porque Ele não está limitado ao tempo. Você está entendendo? Poderia chegar antes? Aleluia. Poderia ter feito alguma coisa? Poderia. Ele está no controle. Mas é que não é hora ainda. E Ele só vai chegar na hora certa. E quando essa hora chegar, eu anotei aqui, não será necessário nem pedir. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. O Dirley citou aqui, Jeremias 33, clama, e eu vou te responder, e eu vou te anunciar. Jesus nos ensinou, peçam, busquem, batam, nos ensinou lá, a perseverança da oração lá, da viúva lá que insistia com aquele juiz iníquo. Jesus nos ensinou, peçam, orem, clame. Não é assim? Porque é necessário, eu e você precisamos, não é que ele precisa ser lembrado. A gente questiona, mas se ele conhece tudo, se ele sabe tudo, por que eu tenho que pedir? É porque eu e você precisamos, a oração alimenta a nós, não a Deus. Porque quando chegar a hora certa, não precisa ninguém pedir. Olha no texto, examine o texto. Quem comentou alguma coisa, quem pediu alguma coisa, quem ensinou algo para Jesus? Ninguém. Ele chega, ele olha a mulher, ele vê o cenário e ele diz, não chore, toca o esquife, diz, levanta jovem, entrega para a mulher. E tudo se tornou maravilhoso. Aleluia, glória a Quando chegar Deus. a hora, meu irmão, você pode até não estar nem conseguindo mais falar as suas orações. Não depende disso. Chegou a hora, Jesus vem e age. Jesus vem e opera. Jesus vem e realiza. Jesus visita o seu povo. Glória a Deus. Jesus intervém nas nossas causas. Jesus nos
socorre. Não importa a nossa condição, o lugar onde a gente está, as circunstâncias que nos permeiam, não importa se nós estamos achando que Ele já se atrasou ou mesmo que nem dá tempo. Quando Ele visita, Ele opera. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se coloca de pé, por gentileza. Glória a Deus. Como que você chegou aqui? Eu quero fazer um apelo, mas não quero ser apelativo. Como que está a tua condição? Como que está lá a tua família? Como que está o teu ambiente? Como que está a tua saúde física, emocional, espiritual? Como que você está? Aleluia. Ainda estamos vivendo esse período difícil. Ainda estamos aí, né, nessa apreensão terrível que nos consome em relação a tantas pessoas. Mas o Senhor não deixou de visitar o seu povo. Aleluia. O Senhor não deixou, nós precisamos, né, nos ausentar do templo. Nós tivemos que, de certa forma, nos distanciar. Nós não conseguimos nem sorrir um para o outro mais, de maneira a nos contemplar sorrindo. Aprendemos a fazer leitura, né? Ter leitura labial. Me permita, se eu estiver falando besteira. Não vou falar. Né? Uma leitura dos olhos. Eu ia usar um termo novo, mas não compete. Mas nós conseguimos já fazer leitura dos olhos. Né? Tá sorrindo lá, olha o olho dele. Você não está vendo a boca? Não, estou vendo o olho. Essa pandemia nos ensinou a isso. Nós estamos nos adaptando. Sabe lá Deus o que nos espera ainda para frente. Mas uma coisa é certa, em meio a tudo isso que nós precisamos nos adaptar, Jesus continua o mesmo, continua visitando, sem máscara, sem álcool em gel, sem distanciamento e operando a sua soberana vontade. E eu creio que Ele está aqui nessa noite, por isso que eu insisto, como que você está? Você está precisando de algo nessa noite? De uma oração específica, eu queria te convidar, saia do teu lugar. Deus maravilhoso. Se porventura em algum instante aqui você se identificou na narrativa e naquilo que eu tentei me expressar, saia do teu lugar, eu quero orar com você. Deus que é. Jesus visita o seu povo. E eu creio que Ele está disposto a intervir na tua situação. Aleluia. Se não tiver, o meu horário já foi para o espaço. Deus Glória seja dado o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Palavra abençoada. Venha. Glória ao teu santo nome. O milagre não está comigo. Nem bolsa eu trouxe. Glória a Deus. Você sabe que não funciona assim. Hoje eu recebi um menino. Ele está passando um processo lá. Só eu, né? Já orei. O presbítero lá da vila, responsável da congregação, lá passou quase uma madrugada inteira com ele orando lá. Ele está desesperado, porque ele está passando um processo lá da desintoxicação, do vício, das drogas. E aí veio uma crise de angústia, de ansiedade. Meu Deus. E quer engasgar, e aí ele entra em desespero. E aí ele chegou à tarde hoje. E ele pediu, e ele queria que eu orasse, eu orei. Aí tentei, li um texto bíblico com ele, tentei. Eu sei que as palavras nossas são limitadas. Aí quando ele estava saindo, ele olhou para a mãe dele, peça. Aí a mãe dele me trouxe uma garrafinha de água. Tem como orar pela água? Não é nosso costume. Não é nosso costume. Mas como é que eu vou dizer para um menino que está tentando começar a dizer, viu, nós não temos esse costume, porque não é a água que vai te curar, não é a água que vai te libertar. Eu falei, que vem aqui, menino, vamos orar de novo. Peguei a água na mão e orei por ele de novo, por ele. Vocês estão me ouvindo? O João está gravando ali, eu orei por ele. Amém. Mas com água na mão. Porque o desespero nos faz pensar que as coisas, que as pessoas, que os ritos, que as práticas, não, é Jesus. É Ele que visita. É Ele que socorre. É Ele que intervém. E não mudou nada. A pandemia mudou o nosso contexto, mas o contexto dele continua o mesmo. E eu creio
for a fiel, vontade dele, se for a hora dele nessa noite, ele conhece a necessidade desses irmãos que aqui estão. E eu quero te convidar, vamos orar com eles. Glória a Deus, Vamos aleluia. orar com eles, em nome de Jesus. Deus nosso Pai, nesta hora, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, o Senhor é tremendo. E como é bom ter a convicção, a certeza de que o Senhor não mudou em nada. Pai bendito e santo, diante de Ti nesta hora, Senhor, olhando para esses Teus filhos aqui à frente, Pai, tentando, Senhor Deus, de certa forma, compartilhar, Senhor Deus, deste momento, Pai, ainda que não tenha condições e nem conhecimento, Senhor, mas entendendo que o Senhor sonda estes corações, o Senhor olha para essas mentes, para essas almas, e o Senhor sabe o real estado. Pai bendito, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, se é tempo do Senhor descer, se é tempo do Senhor visitar, se é tempo do Senhor chegar até nós nessa noite, Pai, toca estas vidas, Senhor, opera, Senhor Deus, na vida deles, aquilo, Senhor Deus, que é necessário. Sim, meu Pai, eu te suplico, na autoridade do nome de Jesus, Pai bendito, vai agindo, Senhor, vai operando, vai realizando, Senhor, a tua vontade, que se cumpra na vida dos teus filhos os propósitos que o Senhor já estabeleceu e que, de certa forma, as circunstâncias, Senhor, adversas, têm conspirado, Senhor, para fazê-los pensar diferente, para fazê-los desistir, para fazê-los desanimar. Mas em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, visita a vida dos teus filhos, socorre-os, Pai, age, Senhor Deus, em favor deles, para que o teu nome seja glorificado e a vida deles sejam aliviadas. Pai, toma a tua igreja, continua conosco, Senhor, nesses dias tão difíceis, nesses dias tão dolorosos, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos dê força e que a nossa fé seja, Senhor Deus, fortalecida, para que nós possamos continuar pregando, continuar te servindo, continuar te adorando, continuar batalhando. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e já te agradeço, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.